Bom, aí isso aqui seria a forma, né, de a gente fazer a medição em um terreno regular inclinado, tá certo? Então, sabendo aí a inclinação do terreno, né, facilita aí a nossa vida, vamos dizer assim, tá certo? Mas aí pode haver a situação, né, onde o terreno seja irregular. Então, a gente não vai ter mais essa facilidade, tá certo? Então, a gente vai ter que usar o auxílio de outro instrumento, né, que vai ser o nível, ou melhor, de outros instrumentos, que vai ser o nível cantoneira e da baliza, né? A gente já viu naquela aula de instrumentos que falou um pouco sobre esse instrumento. Então, ele vai exatamente nos auxiliar nessa medição aí de uma distância onde a gente tiver um terreno irregular, tá certo? Então, deixa eu mostrar a figura aqui só para a gente entender o processo, né? Então, a pessoa que vai estar no nível mais elevado, né, ela vai colocar aqui a trena, tá certo? A ponta da trena. E a pessoa que vai estar no nível mais baixo, né, ele vai exatamente pegar a baliza com o nível de cantoneira, né? E garantir, né, que a baliza ela esteja na vertical, né? E pegar aí a outra ponta da trena e para que a medida possa ser realizada de forma que os erros sejam os mínimos possíveis, tá certo? Ok? E aí, no caso, pessoal, de a gente não se a gente tiver uma distância bem maior, né, a ser medida, de modo que a gente não consiga realizar fazendo uma única treinagem, né, uma única medida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer várias medidas, né, certo? Então, suponha aqui que a gente vai ter uma treina de 20 metros, né? Então, a gente não pode ir aqui do ponto A ao ponto B fazendo apenas uma treinagem, tá certo? Então, a gente vai fazendo por etapas, né? No caso de 20 e 20 metros, tá certo? De modo que a distância total, né? Vai ser a quantidade de medidas que a gente realizou, ou seja, a quantidade de treinagem multiplicada pelo comprimento da treina, né? Então, no exemplo aqui, a gente vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 4 treinagens completas, né? Então, 4 vezes 2, 80, mais 3,5, né? Ou melhor, 8,35, vai resultar em 88,35 metros, né? Então, a gente vai fazendo como se fosse... tem algumas pessoas chamam o processo de rampa, né? Então, você vai fazendo essa medição por etapas, beleza? Bom, então vamos falar agora, pessoal, de alguns erros, tá certo? Vamos falar de algumas principais, né, melhor dizendo, de algumas principais fontes de erros quando a gente estiver fazendo medição através de treinos, tá certo? Então, o primeiro deles vai ser, o primeiro que ele listou aí, ó, é um engano no número de treinados. Então, é um erro bem grotesco, né? Então, você simplesmente... Esse exemplo aqui anterior até serve, né? Então, em vez de a gente contabilizar aqui 5 treinadas, né? Ou melhor, 4 treinadas inteiras, 5 treinadas no caso, né? Onde a gente teve uma quinta treinada, vamos dizer assim, um número quebrado, tá certo? Então, em vez de eu contabilizar 5, eu contar só 3, né? Então, por exemplo, 3 vezes 20 mais outro ponto de 5, eu vou ter um erro aí gigante, tá certo? Então, nesse caso aí, né? Cabe o quê? Os operadores exatamente fazer esse processo com a devida atenção para que esses erros mais grosseiros não sejam evitados, tá certo? Outro erro também bastante grosseiro, vamos dizer assim, seria os erros de leituras, né? Onde simplesmente ali a pessoa, ao fazer a medição, fazer a observação na treina, né? Ele possa ter se confundido, né? Ele possa ter confundido ali a questão das unidades, só para dar um exemplo, e ele tenha anotado essas medidas erradas, né? Seria outro erro também, outra fonte de erro, certo? Onde ele vai observar ali, na hora que ele estiver fazendo a leitura, ele vai fazer a leitura de forma equivocada, tá certo? Outra fonte de erro seria
Dificuldade da leitura na baliza devido à sua espessura, tá certo? Então, nesse caso aí, você não vai conseguir focar exatamente no centro, né, da baliza. Isso pode fazer com que você infira alguns erros, tá certo? Então, nesse caso aí, não existe uma regra geral para você evitar isso, né? É mais uma questão, vamos dizer assim, de praticidade, né, de atenção do operador, tá certo? Outra fonte de erro, então, seria o erro devido à alteração no comprimento da trena, tá certo? Então, geralmente, né, ela vai ter, vamos dizer assim, um comprimento nominal ali, onde ela vai dizer, por exemplo, uma trena de 5 metros, tá certo? Mas possa ser, né, que essa trena, ela, desde fábrica, ela já venha com algum erro, certo? Ou então, devido ao processo do dia a dia, né, essa trena, aos poucos, ela vai se desgastando e ela apresenta um erro que difira, né, do seu erro, ou melhor, ela apresenta um comprimento, né, que seja diferente, né, do comprimento que ela esteja ali demonstrando, tá certo? Então, nesse caso aí, importante o quê? Sempre está fazendo, né, a aferição do equipamento, ok? Então, especialmente essa antena de aço, né? Então, na ponta dela, com o tempo, né, se você utilizar ela bastante, ela vai folgando aquela parte ali, né? E a, aquilo às vezes vai fazer com que a trena apresente uma diferença no seu comprimento, tá certo? Tem A alguns... parte do ímã dela, né? Oi? A ponta dela é o ímã, né? Isso, isso. Tem alguns operários, né, que eles já têm, vamos dizer assim, eles já têm essa experiência, então eles já criam, vamos dizer assim, uma forma de medir e evitar esses erros, tá certo? Mas o mais importante é exatamente você estar fazendo a calibração do instrumento, né? Sempre verificando se ele não vai estar apresentando ali diferenças significativas que vai gerar grandes erros nas medidas, tá certo? Outra questão, que inclusive eu já havia falado, né, seria o erro devido à variação de temperatura, tá certo? Especialmente na trena de aço, né, o que vai acontecer? Ela vai ou se dilatar, né, ela vai apresentar uma propensão ou à dilatação, certo? Ou, vamos dizer assim, uma redução do seu tamanho em função da alteração da temperatura, tá certo? Então, nessa fórmula aqui, né, que está aqui mostrado, seria a maneira de você calcular exatamente, né, a diferença que a trena vai apresentar em função da alteração da temperatura, né? Então, aqui seria exatamente o valor que ela vai apresentar. Geralmente, se você aumentar a temperatura para variações de temperatura positiva, né? Ou seja, com aumento de temperatura, Ela tende a aumentar, né? ela vai tender a aumentar de tamanho, né? No caso contrário, ela vai tender a reduzir de tamanho. Então, o quanto ela vai aumentar ou reduzir, ela pode ser dada por essa expressão aqui, ó, tá certo? Onde L0 vai ser o comprimento original, né? Alfa vai ser o coeficiente de dilatação térmica e ΔT vai ser a variação de temperatura, tá certo? Então, vamos supor que você vai medir um terreno, um comprimento, né, de um determinado trecho. Então, você mediu, sei lá, 50 metros, tá certo? E aí você vai verificar exatamente com esses dados, né? Você pode verificar o erro, né, que foi gerado nessa medição em função da alteração da temperatura. E para cada medida que você realizou, você vai descontar esse erro, tá certo? Por exemplo, se você fizer essa medida com a trena de 5 metros, né? Então você precisou utilizar o quê? Pelo menos 5 trenadas, né? Então, se esse erro foi de 1 milímetro, cada treinada que você realizou, você vai ter que o quê? Compensar esse erro, porque o erro ele vai se acumulando em cada treinada, tá certo? Ok? Então seria outra fonte aí de erro devido à variação de temperatura, tá certo? Outro erro, pessoal, que ele chama erro de catenária, tá certo? Que vai ser um erro, né? Exatamente quando a treina ela vai apresentar ela vai apresentar uma determinada flexão, né? Então, em função do seu próprio peso, se você não esticar ela bem, ela pode tender o quê?
vamos dizer assim, devido ao efeito gravitacional, né, a apresentar um embuchamento, tá certo? Então, esse erro aí ele chama erro de catenário. Então, a leitura que você vai medir, né, ela vai ser o quê? Um pouco maior da leitura real, tá certo? Então, aí cabe aos operadores, né, fazer o processo com atenção e evitar que esse erro aconteça, tá certo? Outro erro, pessoal, seria o erro correspondente à tensão na trena, que eu acho que foi o que Moebo chegou a falar no início, né? Então, a trena, pessoal, quando ela é fabricada, quando ela é calibrada, certo? Ela é submetida a uma tensão, né? Inclusive, alguns fabricantes, né? Ela fornece essa informação no equipamento, tá certo? Então, se porventura você imprimir, né, uma tensão maior do que aquela que o fabricante calibrou o equipamento, ela poderá apresentar um aumento do seu comprimento, tá certo? E aí, quando você for medir, né, você vai apresentar erros nessas medições, tá certo? Então, a primeira dica é exatamente, né, saber trabalhar com equipamento, né, e não evitar esforços exagerados, né, nesse caso, para danificar, isso aí seria uma espécie de danificação ao equipamento, tá certo? Mas aquela dica que foi falada para se evitar os outros erros também se aplica aqui, né? Sempre estar atento à calibração dos instrumentos, tá certo? Outro erro, pessoal, seria um erro oriundo, né? Devido ao desvio vertical na baliza, tá certo? Então, é o que a figura está ilustrando aqui, né? Então, essa aqui seria o quê? Totalmente na vertical, né? A posição correta da baliza. Então, se o operador aí tiver tiver um pouco desatento, né? Ele pode inclinar essa baliza, e isso aí vai gerar um erro considerável, né? No caso, isso aí pode ser um erro tanto para mais como pode ser para menos, né? Então, nesse caso aqui, a barra está inclinada para trás, né? Então, se eu estiver medindo para cá, eu vou apresentar um comprimento um pouco maior do que o real. No entanto, se essa barra estiver para cá, para frente, né? Ela pode apresentar uma leitura que vai ser menor do que a real, tá certo? Então, às vezes, você trabalha o dia todo, né? Aí, chega no final do dia, você vai fazer uma medição utilizando esse equipamento e aí você já está cansado, já está com fome, está pensando em outras coisas, pensando em ir para casa, se desconcentra um pouco, né? E aí não faz a operação correta. Então, isso vai acabar exatamente gerando erros nas leituras. Tá certo? Ok? Eu lembro na hora que eu trabalhava, tinha uma equipe lá de topografia, que a empresa que eu trabalhava contratava, né? O pessoal brigava muito, os dois operadores. Eu acho que às vezes as leituras, os levantamentos que eles faziam, por isso que às vezes estava muito errado, né? Porque eu acho que, vez por outra, eles cometiam alguns erros, né? A própria falta de atenção, ela pode contribuir, né, para gerar algum desses erros que foram citados, tá certo? Então, só complementando aqui, né? A gente pode ter aqui, ó, como eu já havia falado, né? Se a baliza aqui, ó, ela se deslocar nesse caso para cá, a gente vai ter um erro para menos, né? Você vai informar uma distância menor do que a distância real. No caso aqui do B, duas linhas, aí eu vou obter uma leitura, né? Um valor de distância um pouco maior do que o real, tá certo? Bom, outro erro, pessoal, seria o erro do desvio lateral, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter a medida aqui, você vai determinar a distância do ponto A ao ponto B, né? Fazer a medição direta aqui do ponto A ao ponto B. E você vai fazer isso aqui por etapas, né? Onde você vai marcar alguns pontos intermediários. Então, se esses pontos eles não estiverem alinhados, né, com a linha divisada de A para B, você vai estar fazendo o quê? Leituras um pouco maiores do que as leituras reais, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui ele deveria estar aqui, tá certo? Então, qual é o segredo, né? É você marcar primeiro aqui, ó, a origem, o ponto inicial,
o ponto final, você pega esses pontos intermediários exatamente acima da linha divisada, né? Então, você vai evitar que aconteça esse erro aí de desvio lateral, ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Então, continuando aqui. Bom, então isso aqui foram, né, alguns métodos, né, de medição direta. A gente viu 3 tipos, né? Do passo médio, do odômetro e através das trenas, né? E a gente detalhou falou um pouco mais sobre as trenas e apontou aí algumas das principais fontes de erros, né, na medição através de trenas, tá certo? Aí vamos falar aqui rapidamente para a gente concluir, certo? Dos métodos de medição indireta, que consiste, certo, em calcular uma distância a partir da medição de outras grandezas, que permitam calculá-la sem a necessidade de percorrer o alinhamento para compará-la com a grandeza padrão, tá certo? Então, esse processo aí é conhecido como taquiometria, ok? Então, de forma resumida, né? Você não vai precisar fazer o percurso, né? Se deslocar através de onde você vai, de onde você precisa determinar a distância para você obter essa grandeza, tá certo? Você vai utilizar métodos, vamos dizer assim, métodos indiretos, ok? Que esse processo é conhecido como taquiometria e ela vai ser dividida em duas áreas, tá certo? A gente vai ter a medição óptica e vai ter a medição eletrônica, ok? A medição óptica, pessoal, ela é feita com base no conceito de semelhança de triângulos, tá certo? Então, ele utiliza esse conceito da trigonometria, né? E com base nisso, hoje tem os equipamentos, né? Onde os fabricantes vão incorporar esses conceitos baseados na trigonometria e você vai poder fazer a determinação dessas medidas, tá certo? Já a medição eletrônica, ela vai ser realizada, né? Por intermédio do instrumento conhecido como distanciômetro, né? Que a gente já teve a oportunidade de falar desse tipo de equipamento, né, naquela aula onde a gente falou sobre instrumentos topográficos, certo? Que o princípio de funcionamento é o quê? Ele emite, né, uma determinada onda eletromagnética, né? E aí essa onda atinge, vamos dizer assim, aquele objeto onde você deseja medir a distância dele, tá certo? E aí depois você calcula o reflexo, né, o tempo que após a reflexão lá, o tempo que essa onda vai voltar até onde você emitiu. Então, o princípio de funcionamento do distanciômetro eletrônico vai ser esse princípio aí que eu falei para vocês, ok? Então, inclusive, a gente já teve a oportunidade, né, de falar sobre esse instrumento, tá certo? Então, só para ilustrar aqui, que a gente vai ter a medição óptica, né? Então, aqui a gente vai ter equipamento, não. Note que a partir dessas distâncias, tá certo? A partir desses ângulos que são obtidos, como eu disse, né? A partir de princípios da trigonometria, o equipamento vai fornecer a leitura e vai fornecer aí o valor da distância, fazer a medição que você deseja realizar, tá certo? E aqui no caso do distanciômetro, né? O esquema aqui mostrando o princípio de funcionamento. A onda emitida, onda de retorno, né? E aí divide aí a partir, se calcula o tempo, né? Que é realizado tanto para essa onda ser emitida e para ser retornada, e aí você obtém a distância, tá certo? Ok? Bom, pessoal, é isso. Então, a gente fechou essa parte de distância, né? Na aula passada a gente falou de alguns tipos de distância na geomátrica, e nessa aula de hoje a gente falou sobre alguns métodos de fazer a determinação dessas distâncias, tá certo? Métodos diretos e indiretos, ok? Alguma pergunta? Acredito que não.
Bom, não havendo pergunta, então só um aviso, né? Complementando aquilo que foi questionado. Eu vou passar um trabalho aí sobre essa parte, para a gente garantir a nossa segunda avaliação, né? E na semana que vem a gente inicia um assunto novo, distâncias verticais, tá certo? E aí a gente explora isso aí na terceira unidade, ok? Ok. Mais alguma coisa? Amanhã nós teremos nossa aula de mecânica dos fluidos, né? Começando um pouco mais cedo, tá certo? Então, galera, vou encerrando aqui. Não havendo mais perguntas. Ok. Até Então, amanhã. até amanhã. Boa noite a todos. E obrigado aí pela atenção.